Olá, boa noite! Tudo bom, todo mundo? Vamos daqui a pouco dar início à nossa live, a mais uma live aqui do Raízes Nordestinas. Áudio, visual, vamos dando aí um feedback, tá certo? A gente tá fazendo esses primeiros minutinhos já para testar, para ver se tá tudo ok. E hoje a gente tem um convidado especial, tá? Então não perde não, fica aí, compartilha, chama a galera, avisa aí nos grupos do WhatsApp. Olha, gente, tá tendo live lá no Raízes Nordestinas, vamos dar uma olhadinha lá pra ver, tá bom? Então vão entrando aí, tá certo? Que a gente vai ver. Me dê um feedback aí como é que tá o volume, como é que tá a imagem, se tá tudo certinho. E daqui a pouco a nossa convidada vai dar uma entradinha, a gente solicita ela aqui e aí a gente vai ter esse bate-papo, tá certo? Vamos entrando aí. Vai convidando todo mundo para assistir. Galera que gosta de folclore, que gosta de cultura, que gosta de arte, de dança. Então essa turma já pode ir chegando. E para quem não conhece, também pode chegar mais, tá? Beijo para todo mundo que está entrando. Beijo aí para a turma que está entrando, que já estão aí comigo. Mandar um beijo aí para a turma do Raízes Nordestinas, né? Meu grupo aqui de coração. Já tô fardadinha em tudo, manto. Mandar um beijo para todo mundo, beijo pessoal. Mandar um beijo aí para minha equipe do Raízes aí, minha turma. No finalzinho a gente vai falando em nome da galera. Obrigada para vocês também por estarem aí fazendo os meus bastidores da minha produção. Beijo, Portal Espia. Sempre na parceria aí com a cultura, conectado com a cultura. Muito obrigada aí pela ajuda de sempre. Um parceiro fundamental nessa disseminação da cultura. Beijo pro meu marido, Davi Ramos. Entrou agora, obrigada. Pra minha família, os friends que estão entrando aí também, beijão, tá? Gente, essa live vai ser estilo as lives que a gente já vem fazendo, tá certo? Vocês vão ter a oportunidade de conversar também com a nossa convidada. A gente tem um roteirozinho, mas o importante é tirar as dúvidas de vocês e vocês ficarem satisfeitos com as perguntas, né? Fazendo aí com as respostas, na verdade, e ficarem sabendo um pouco mais desse segmento, né? Do folclore. A gente está passando por um momento de pandemia, né? De um vírus, né? Que todo mundo está aí sabendo, não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que nesse momento a gente está em quarentena, está resguardados em casa, né? Para não espalhar cada vez mais o vírus. Todo mundo já sabe disso, está impactando na economia, está impactando na vida de todo mundo. O mal necessário é o fato de ficar dentro de casa. Tem que ficar, gente. Então, e aí o Raízes resolveu fazer essa série de lives, né, convidando essa turma especial para estar aqui. A gente já teve pessoas que são celebridades do bairro, né, do PC, que é onde se situa o grupo. Então, todo mundo que é do bairro, sintam-se abraçados, beijados aí. A gente tá fazendo um abraçozão virtual, né, o jeito. Mas sintam-se abraçados aí, tá? E aí a gente tá fazendo essas lives para o pessoal conhecer mais esse mundo, né? Às vezes vai passando o dia a dia, os grupos vão fazendo seus ensaios, suas apresentações. A gente não sabe nem o que está acontecendo em Fortaleza de cultural. E aí o grupo Raízes Nordestinas, nosso grupo, resolveu então fazer essas lives, não só para divulgar o trabalho, para divulgar o grupo, mas também para divulgar a cultura do modo geral. Aí nós temos aí as parcerias, né? Portal Espia, Ciranda, todo mundo junto aí espalhando a cultura, né? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. De vez em quando eu vou estar dando uma olhadinha aqui nos comentários, tá? Para tentar ser fiel. Muita gente chegou brigando comigo porque eu não consegui fazer na outra live as perguntas que o pessoal perguntava. Teve algumas coisas que foram repetidas, a gente foi passando porque já tinha sido repetido e aí a gente acabava ficando no assunto só. E teve muita coisa que eu não consegui ver, gente, infelizmente, tá? Mas acontece assim mesmo, tá? E vamos continuar aqui olhando quem tá entrando. Boa noite aí, Francisco, Poliana, meus mestres. Grupo Miraíra tá entrando aí também.
Inclusive, né, nossa convidada vem de lá, especialíssima. O Grupo Miraíra, que é um grupo top aqui de Fortaleza, um grupo que vem levantando essa bandeira, né, da cultura popular, do folclore, da arte, arte no modo geral, dança, teatro, música. É um grupo que nós temos um respeito, um carinho, uma admiração muito grande e por isso nós resolvemos aqui convidar, né, a coordenadora desse grupo para vir conversar com a gente. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer, às vezes escuta só de nome, já ouviu falar, não sabe nada, vai saber hoje aqui. Vai saber como é que começou essa história, como é que começou isso tudo. Pessoal aqui, é isso, Grupo Miraíra, grupo top. Vamos deixar o povo ir entrando mais, né? Enquanto isso, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o Grupo Miraíra, tá? Para vocês aqui ficarem por dentro. E conforme a nossa convidada for conversando, vocês já vão se situando um pouquinho, tá bom? Tô olhando aqui os comentários de vocês. Se já tiver alguma coisa, um beijo, alguma coisa para mandar, já manda agora enquanto eu tô lendo. Que daqui a pouco até eu vou ficar vidrada na tela. Vou esquecer de perguntar tudo, eu vou ficar vidrada na tela. Tá, vou falar aqui um pouquinho sobre o grupo, tá? E já em seguida chamar a nossa convidada pra gente já bater esse papo aqui legal, cabeça, tá certo? A gente separou aqui, eu fiz um pequeno textinho, coisinha rápida, tá? Pra gente conhecer um pouco melhor desse grupo, um grupo tão importante, um grupo que vem fazendo esse trabalho aqui em Fortaleza, né, com a turma da cultura do folclore. E aí eu vou falar aqui pra vocês. O Grupo Miraíra é um grupo coletivo que trabalha com matrizes estéticas tradicionais, se utilizando da dança, do teatro, música. Vem desde 1982 atuando na cidade de Fortaleza e em outros territórios brasileiros com ações artísticas e educativas buscando contribuir artisticamente para o empoderamento dos saberes e fazeres tradicionais. Miraíra é um nome fantasia de uma atividade multidisciplinar. Funciona no IFCE, no campus Fortaleza, em forma de laboratório onde se desenvolvem várias ações, possibilitando experiências em artes cênicas e músicas com matrizes estéticas e tradicional. E nesse último dia 16 de março, o grupo completou 38 anos de fundação. Olha só, 38 anos, quanto tempo, né? E para falar um pouquinho melhor sobre esses 38 anos aí de cultura, de arte, de muita música, de muita dança, eu vou convidar a professora, doutora e coordenadora do grupo, Lourdes Marcena. Ela já fez aqui a solicitação, já vou chamar ela aqui. Tá entrando, tá entrando. Olá, tudo bom? Olha, tudo bom? Olha ela aí, gente. Prazer, uma honra enorme estar conversando com a senhora aqui. Eu chamo de professora, chamo de Lourdinha. Como é que eu chamo? Que é a forma como todo mundo me conhece, então. Pronto. Lurdinha, Lourdinha, carinhosamente, né, professora Lourdinha, sempre aí participando dos movimentos. Eu sempre tenho acompanhado de longe assim um pouquinho, porque é tudo muito tumultuado, é muita gente. Mas assim, é um prazer, uma honra muito grande estar falando com a senhora. Uma inspiração, né, para essa nova geração aí de arte, de cultura. Então, muito, 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 muito obrigada. E aí, para a gente começar o nosso bate-papo, a senhora está me ouvindo bem? Tá tudo certinho? estou lhe ouvindo bem. Não sei se você está me ouvindo bem, mas Pronto, eu tô estou ouvindo bem. você maravilhosamente.
Pronto, tô ouvindo. A gente já tem um roteirozinho de fazer umas perguntas, né, para a senhora. A turma que está assistindo também, se tiver alguma curiosidade, quiser fazer alguma pergunta, a gente vai tentar ler aqui na medida do possível. E aí eu vou lendo aqui e a senhora vai respondendo para essa turma, tá bom? Se quiser mandar beijo, quiser mandar um abraço, um alô para todo mundo também, pode ficar à vontade, a live é sua. Ok. Pronto, vamos lá. E o pessoal aqui já tá, né, num carinho grande, acenando, mandando coração, falando palavras de carinho. Legal, gente. Obrigada. Então a gente vai começar. Dia 16 de março, agora que passou, o grupo completou 38 anos, não é isso, de existência, o Grupo Miraíra. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho como é que foi essa fundação, né? Há 38 anos aí sendo militante desse movimento. Como é que é isso? Conta aí pra gente. O grupo ele surgiu dentro da antiga escola técnica. Na época, a escola tinha cursos especificamente tecnológicos, né, como o próprio nome, cursos que preparavam egressos para as indústrias, para as fábricas, né? Isso dentro de um contexto. A escola já tem 108, 110 anos, o Instituto Federal. E aí, então, na época, né, em 1982, o diretor da época se incomodava um pouco com a grande carga de ações, de atividades que eram ligado mais às questões da tecnologia. E ele queria algo que pudesse envolver os meninos com as questões pertinentes aos costumes, às tradições cearenses, ao povo brasileiro. Então, com esse pensamento, houve essa oportunidade, né, de procurar um profissional que pudesse desenvolver essas atividades lá junto à área estudantil. E dessa forma a gente começou então a trabalhar com o grupo. A gente tem uma estrutura legal hoje, boa, mas assim, as pessoas pensam que sempre foi assim. E não, na verdade, apesar de ser um grupo dentro de instituição federal, ele sempre passou por todas as dificuldades que todo mundo passa no seu começo, no seu desenvolvimento. Então, assim, hoje eu tenho uma estrutura, né, com ambiente específico para o grupo funcionar. Mas já não era assim, eu cheguei a ensaiar em corredor, nós chegamos a trabalhar embaixo das árvores, a conseguir caixas de papel ofício para armazenar o material, o figurino. Então, tem uma história bem comprida aí de dificuldades também. Não porque a escola era ruim ou qualquer coisa do tipo, mas porque a vida ela é um caminho de convencimento, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma respeitabilidade dentro do Instituto Federal por conta do caminho percorrido. Mas quando esse caminho ainda não tinha sido trilhado, então as dificuldades para convencer as pessoas que isso poderia ser algo interessante para a juventude, era como em qualquer lugar, né? Tinha as dificuldades pelas quais todos os grupos realmente sempre passam. Sim, sim, exato. E como é que era a formação inicial desse grupo? Até hoje tem as mesmas pessoas? Como é que era essa formação Não, de corpo, né? o grupo sempre existiu dentro do Instituto Federal. Ele tem atividade ininterrupta, então foram 38 anos mesmo desde quando começou. Mas ele sempre se entendeu como um grupo para formar pessoas. Então, não é um grupo onde a gente vai para lá para morar e ficar bem velhinho e, de repente, só ser aquelas pessoas, né? É Sim. tão verdade que tem época que a gente está com 45, tem época que está com 30. Então, assim, isso é muito relativo, tem a ver com a busca, com a procura. Os grupos que normalmente viajam têm dificuldade em estar com um elenco grande. Porque fica difícil você dizer para as pessoas que você está com 40 e vai viajar com 10, vai viajar com 15, vai viajar com 20. E eu fiz parte de grupos e que percebi que essa coisa de você. A questão das viagens obriga você a selecionar um time. E essa questão dos que vão com os que não vão, ele sempre traz uma sensação um pouco difícil de você trabalhar dentro dos grupos artisticamente. Então, o Sim. Miraíra ele trabalha com um núcleo de pessoas que têm 15 anos lá dentro, outros que têm 15 meses, outros que têm 15 dias, e outros que têm 15 horas, outros que têm 15 minutos. Porque tem pessoas sempre saindo e pessoas sempre entrando. E houve uma época, quando eu tinha, digamos que eu era mais jovem, né? E nessa época, eu tinha dificuldades em perceber essa questão. Quando o grupo estava bom,
bom que eu falo tecnicamente, estava na hora das pessoas saírem. Então, isso dava um desconforto. Era aquela sensação de que era um eterno recomeço. Sim. Mas, com o tempo, né, com o andar da carruagem, como a gente diz no popular, eu fui verificando que esse era o meu destino, ou o destino também dos meus colegas que trabalhavam comigo, que era de preparar pessoas, quando elas estão excelentes, elas voam e vão para outras atividades culturais dentro da cidade. E que essa era a nossa missão, essa era a nossa função. Então, hoje eu entendo que o grupo, ele é um grupo que trabalha com dança, música, teatro, poesia, também eu adoro muito o universo poético, o universo da poesia, do verso, mas eu percebo que, ah, que essa questão de você preparar as pessoas para poder estar pronta para ir para o palco, ela vai, de certa forma, obrigando você a ter determinados comportamentos. Assim, por exemplo, eu sempre estou aceitando gente. Né? A gente faz audição também, mas não tem um tempo assim, só entra quando tiver audição. Eu estaria mentindo se fosse assim. Então, a gente tem uma época de audição porque tem um tempo que eu estou precisando de determinados profissionais, aí eu abro. Mas se qualquer aluno do Instituto chegar e falar, professora, eu estou querendo participar, a gente normalmente abre as portas para ele fazer esse período de estágio, que é uns 2 ou 3 meses com a gente, e ele já começa a participar se ele tiver qualidade. Quando eu falo qualidade, é a competência rítmica para dançar, a competência de tocar ou cantar, tocar algum instrumento, seja o que quer que seja, e cantar para poder fazer parte do regional, Sim. né? Ou alguma habilidade teatral, mesmo que essa habilidade tenha sido constituída no universo da brincadeira, né? Sim, Então, sim. são essas prerrogativas. E então eles vão lá para participar. Alguns terminam o curso do IF e continuam com a gente, porque não há uma obrigatoriedade para sair quando ele termina a matrícula. Né? Sim. Mas ela é sempre. É na verdade que tem uma música do Quinteto que eu gosto muito, e que eu sempre acho parecido com a gente, né? Que é caminhando 2 e voltando 1, caminhando 2 e voltando 1, mas seguindo sempre, seguindo sempre, seguindo sempre. Porque tem essa coisa, né? Quando eu ia, ela voltava, quando eu voltava, ela ia. Nessa coisa da ida dos meninos. Quando a gente pensa que tá com o time bom, no outro dia a gente acorda e um passou, foi para outro curso, um casou, um fez um concurso, vai viajar. Então, eu já me acostumei com isso, Essa entendeu? rotatividade, né? Com essa coisa. Agora, é verdade que tem umas caras que a gente sempre vê, porque também tem essa sorte, como também o Raízes tem, como outros grupos têm, de ter um time que gosta do trabalho e que permanece mais tempo. E isso é bom, porque tecnicamente você tem condições de fazer um trabalho melhor. Isso, joia. E me diz uma coisa, dentro desse universo do Miraíra, a Lurdinha inserida dentro do Miraíra, como é que começou esse amor pela dança, pela cultura, e em especial pelas danças folclóricas? Olha, eu sou uma menina de sertão de uma família que sempre festou, né? Meu pai era sanfoneiro, minha família era de um lugarzinho chamado Congo, no Vale do Jaguaribe, um lugar que maravilhoso, porque lá só tinha uma casa a não sei quantos metros um do outro. Então hoje estaria ótimo para essa questão do coronavírus, porque eles moravam muito distantes. Então, lá a gente gostava muito de se juntar para fazer festa. Então, por qualquer motivo, a gente festava. Só que nesse lugar, meu pai sempre me deixou claro, como também meus tios, que também tocavam sanfona, eu tenho primos violeiros, né, de cantoria de viola e tal. Eles sempre deixaram claro que sanfona, que a festa, não era para ganhar dinheiro profissional, era para festar. Então, quando meu pai soube que eu ia fazer música, foi muito trágico, porque ele achava que isso não servia para a vida profissional, só servia para a vida feliz do domingo, né? O hobby, Era, né? uma outra forma. Então, meu pai e minha mãe sempre dançaram muito bem. Dançaram no contexto da felicidade de dançar na festa, né? Na festa folia de cada um. Eu aprendi a dançar com eles. Aprendi a dançar com meus tios, com meus pais, nessa festa normal do cotidiano familiar. Aprendi a dançar com eles. Quando eu vim para Fortaleza, né? Nós viemos para Fortaleza com idade de 7 anos.
para estudar, mas eu sempre voltava para o interior para passar as férias. No tempo em que as férias realmente eram maravilhosas. As aulas terminavam em novembro e as aulas voltavam só no começo de fevereiro. Então, a gente realmente tinha um período legal de férias. E a gente ia para o sertão. Então, eu fiquei sempre indo e voltando, né, nessas questões com a família. E sempre tinha festa, quando os primos todos iam para o sertão. E aí, quando eu vim para a cidade, e que fui crescendo aqui, né, aos 13 anos de idade, eu descobri que a dança que eu fazia no contexto familiar, na cidade de Fortaleza, era uma dança para fazer show. Era uma dança tipo espetáculo. Então, por exemplo, a minha avó era rendeira, né, fazia renda de bilro. Então, muitas práticas que eram sertanejas, e que eu vi as pessoas cantando, olê, mulher rendeira, aquela coisa. E eu vi que aquilo servia para fazer espetáculo, eu achei aquilo encantador, e foi uma coisa que me deu uma felicidade muito grande por entender que aquilo falava de mim, falava da minha gente, falava do contexto com o qual eu me vi, me entendia, pertencer e tal. Então, aos 13 anos de idade, eu sempre digo que a minha formação inicial artística eu devo a uma escoliose que eu tenho, certo? Como você é de uma família humilde, minha família não tinha como pagar para eu estudar música, violão, outras coisas. Mas eu tive uma escoliose e precisei ir para um lugar para fazer natação. E aí, nessa época, a gente tinha 2 centros comunitários. O do Médici, que é perto da rodoviária, nem sei como é que se chama hoje, e o César Carlos, que é onde funciona o Raízes hoje. Então, o César Carlos tinha acabado de ser implantado, e a minha família pagou para fazer natação. E eu comecei a fazer natação e a estudar xadrez. E, de repente, eu descobri flauta doce, violão, e descobri outras coisas dentro do CSU. Então, a minha primeira formação musical foi no Centro Social Urbano Governador César Carlos. Eu aprendi a ler música dentro do Centro Social Urbano. Então, eu aprendi... quando eu fui para a música na UES, eu já sabia ler partitura e eu aprendi no Centro Social Urbano. E também já tocava violão e eu aprendi no Centro Social Urbano. E lá havia um grupo na época. E ela me convidou para... Eu já fazia... Tinha um amigo que eu tocava, que era meu professor de violão, e conheci o grupo, falou: olha, Lurdinha, as meninas estão precisando de pessoas lá, por que você não vai e tal? E eu acabei indo para um grupo que na época eu chamava, não lembro bem, mas eu acho que era o Grupo para Folclórico do César Carlos, alguma coisa assim, onde eu dancei 4 anos. E aos 17 anos eu entrei para a faculdade para fazer música, e lá eu conheci a Eugenie e nós passamos a ser companheiras da universidade. Então, nós estudamos no mesmo curso. Então, nós éramos companheiras de sala de aula. E a Eugenie me convidou para fazer parte do Tradições. Então, eu comecei a dançar aos 13 anos, dancei 4 anos no CSU e depois entrei para o Tradições, onde eu passei mais 13 anos. Então, e eu já estava me formando professora, e eu já trabalhava com tradição popular. Com a Eugenie, eu comecei a ver que havia outras formas, a questão da dança, para muita gente do Tradições, sempre era mais a dança, do espetáculo. O Tradições começou a viajar, e eu percebi que o que era muito o foco da pesquisa, do estudo, os festivais foram sempre... Foi algo extraordinário, né? Assim, não vou dizer que não foi, a questão de poder conhecer outros países e etc. Mas ele mudou um pouco o foco do Tradições. Naquela época que eu estou falando, não foi que mudou o foco do Tradições, a Eugenie nem tem culpa nisso. Mudou o foco de quem fazia parte dele, onde as viagens eram mais importantes do que o que durante muito tempo a Eugenie julgou importante, tratou como importante. Como a formação de professores, dar curso para professores com a questão da tradição popular, manter um seminário de folclore e estudos que podia agregar outros parceiros, outras pessoas na questão do estudo. Enfim, tinha uma infinidade de coisas que era muito além da dança. Eu confesso a você que sempre amei dançar. E houve uma época na minha vida que eu sempre achava que esse era o maior prazer da vida que existia. Eu passei a ter um foco, a entender que havia outras coisas quando eu pari. Acho que parir, colocar uma pessoa no mundo, talvez seja a única coisa que eu consiga perceber maior do que o grande prazer de dançar, né? Então, nessa época, mas a dança para mim sempre, como eu lhe falei,
A dança, para mim, sempre teve uma coisa bem maior do que só o prazer que é o espetáculo, do que o espetáculo dá de volta para nós. Porque todo mundo que gosta de dançar, seja quadrilheiro, seja na área da tradição popular, seja o artista contemporâneo, seja o bailarino, esse prazer da gente do palco é algo extraordinário, que a gente não consegue explicar. É verdade. Mas a dança, ela, no caso da tradição popular, ela é mais do que isso. O que você leva para o palco está sempre relacionado normalmente a comunidades que normalmente não são vistas, a territórios que são normalmente explorados. Então, me incomoda que pessoas que se dizem da tradição popular, assim, eu não gosto de tal dança porque ela é muito simples. Então, você só gosta daquilo que é exótico, do que pode ter um umbigo de fora, ou do que tem um remeleixo a mais, ou do que é caliente, como dizem os espanhóis, ou algo que pode ser quente e que pode todo mundo que vai assistir achar que aquilo foi extraordinário. Uma boa parte dos festivais nacionais e internacionais que são ligados ao folclore trabalham com essa vertente. Dizem que trabalham com a questão do fomento e não sei o quê, mas não trabalham, porque acaba figurando isso é bonito, isso é feio. Então, como que você pode dizer que uma ciranda, por ser mais simples, por não ter uma roupa específica, no caso que eu estou falando, a ciranda pernambucana, ela pode ser, por ser elementar, não ser interessante como um lundu ou como um cacuriá, só porque ela tem outros apelos de corpo que pode encantar as pessoas. Então, na questão da tradição popular, eu acho que isso é um foco errado que os grupos trabalham. Eu acho que você tem que trabalhar com a juventude, respeitar que os meninos têm determinadas coisas que eles gostam, e algumas que eles gostam mais, outras que eles gostam menos, mas você tem que procurar desenvolver dentro deles a sensibilidade para o encantamento com o que vem da comunidade tradicional. Sim, que pode verdade. ser um dançante, né? Até porque, só para você, por exemplo, a roupa do carimbó que nós usamos para os espetáculos dos parafolclóricos, ou dos grupos de tradição, ou dos grupos de matrizes estéticas tradicionais, do nome que queiram dar, é uma roupa que foi inventada pelo turismo, na verdade, tanto pelo turismo da região amazônica, como pelo turismo de todos os lugares brasileiros que gostam de fazer carimbó. Essa roupa que nós usamos no carimbó não é a roupa do carimbó realmente que as comunidades trabalham. É uma roupa mais para agradar mesmo, né? Aos turistas que estão nos barcos, que as meninas, enfim. Então, o que eu estou dizendo é que não dá para eu hoje, né? Não dá para eu entender como que uma pessoa da tradição popular não é militante. Como é que uma pessoa não luta por comunidades quilombolas, indígenas, minoritárias, comunidades ribeirinhas, comunidades periféricas exploradas? Como é que você pode ser da cultura popular que não luta por isso? Que não briga, que não defende essa causa? Que está só no oba-oba de viagens ou de espetáculos no pool do teatro? Então, dentro do meu contexto, com todo o meu respeito, né, dentro do meu ponto de vista, a questão dos grupos que trabalham com tradição popular, os grupos que são de matriz estética tradicional, eles têm a vertente de certa forma, de estarem envolvidos com outras questões que essa dança importa e não apenas com o que elas proporcionam ao corpo que dança. Elas têm que ir também para a alma, para o seu sentido, para querer saber mais do que elas significam, né? Para compreender o contexto. E isso, às vezes, não tem nem a ver tanto só com os coreógrafos ou com quem dirige, né? Tem a ver com a necessidade que nós temos de envolver os estudantes, participantes, estudantes, dançarinos, artistas, pessoas, com a necessidade que tem deles fazerem a parte deles. Então, se nós vamos estudar determinado baile, determinada tradição, quem faz parte do grupo tem a obrigação de fazer o dever de casa, que é de ver onde é que aquela comunidade acontece, qual é o contexto daquele território, quais as necessidades que rodeiam aqueles elementos, para não ser sempre assim, quando a pessoa quer falar sobre a dança, você sempre vai atrás dos diretores, né?
O que diabo é isso, né? O dançarino se Porque apropriar da história, da cultura, até porque, querendo ou não, dentro da cultura popular, eu gosto sempre de colocar que é tudo nosso, é nossa história, mesmo que não seja algo que seja da região, Nordeste ou do Ceará, mas se é brasileiro, é nosso, faz parte da nossa história, faz parte do nosso povo, né? E que dançar com a cabeça, não só com o pé. Pois é, eu acho que os grupos, né, os grupos como o nosso, no caso, tanto o Miraíra como o Raízes, como como é o nome do grupo da Regina? O Ah, o Estrelas Estrelas? da Isso. uma mulher, né, depois eu era do grupo de risco, agora sou eu era do grupo, como é prioridade por lei, agora sou do grupo de risco, né? Aí a gente, enfim. Então, como tradições, os grupos que a gente tem em Fortaleza, né? A gente, na verdade, ultimamente tem grandes grupos, né? O Corda-Pés, os meninos e tal. Eu acho que esses grupos, né? Que não, apesar de ter alguns profissionais que dentro do conceito deles diz que tudo é a mesma coisa, ou seja, que tanto faz o grupo do Mestre Pio como o nosso, eu discordo prontamente, né? Nós somos grupos que trabalham com dança, grupos que têm oportunidades maiores dentro do circuito cultural, então são grupos de dançarinos, né? São grupos de pessoas que amam a dança e que escolheram para dançar as danças tradicionais e que trabalham com isso. Então, a gente faz, na verdade, uma performance. Tanto é que toda vida que a gente vai para a cena, a gente leva aquele quadrado que a gente recortou de X minutos para fazer sempre. Então, é aquele quadrado que a gente montou e é sempre aquele quadrado. Enquanto que nas comunidades tradicionais, a cada vez é sempre uma vez, né? Exato, é Então, verdade. dentro dos improvisos do mestre, dentro da vida deles, como isso importa, enfim. Então, eu sempre digo que nós temos uma diferenças que eu digo, isso muito mais para proteger os mestres do que para qualquer outra coisa que eu falo isso, né? Eu acho que nós temos essa importância, porque nós, através desses grupos, tanto né, esses grupos todos, dos quais nós todos fazemos parte, nós temos envolvido uma juventude imensa que tem se apropriado dessas matrizes corporais que são da área da tradição, que tem a ver com pertencimento, com diversidade cultural brasileira. E essa juventude tem feito isso através do trabalho que a gente vem desempenhando nesses anos todos, né? Não apenas o Miraíra, mas também outros grupos companheiros da mesma saga que somos, né? É verdade. Dessa vida de trabalhar com danças tradicionais populares. Nós temos aqui, enquanto a gente estava conversando, algumas pessoas já foram fazendo algumas perguntinhas. E o Cláudio Diego, né, do grupo Raízes, e também é brincante da Paixão Nordestina, então está envolvido aí no meio cultural de corpo e alma, está perguntando qual o espetáculo mais marcante. A gente vai ter algumas perguntas meio aleatórias, devido a gente estar conversando e eles irem escrevendo. Então, ele está perguntando qual é o espetáculo mais marcante do grupo Miraíra. Assim, a gente sabe que todos os espetáculos são como filhos, mas qual, assim, que você olha, esse daqui eu guardo na caixinha? Olha, a gente sempre tenta manter os espetáculos do Ceará em condições da gente sempre poder fazê-los. Ponto. Né? Essa foi sempre uma questão nossa que a gente. Mas, por trabalhar com um elenco que permanece comigo muito tempo, se eu não ficar trazendo coisas novas para eles aprenderem, novas que eu digo, novas formas de aprendizagem, né? Nessa coisa do corpo, da música, do canto, ela vai. Eles deixam de aprender, e isso é um complicador. Todo mundo, quem me acompanha, sabe que eu tenho um amor extraordinário pela questão da América Latina, por ter me entendido como latino-americana aos 17 anos. Eu tive a oportunidade de conhecer uns amigos de alguns países latinos e ver que, na verdade, a vida deles, a música, a dança, não era só aquela belezura que eu sempre me encantava, né? Eles tinham uma vida difícil, complicada. A América Latina sofreu uma ditadura, na grande maioria dos países, extremamente mais arregada do que a nossa e muito mais complicada.
E então eu aprendi com eles que havia muito para se falar, para se dizer. E isso me levou para um universo de leituras e também de me apropriar de repertórios que falavam sobre as questões polêmicas da América Latina, no que diz respeito à exploração. Sim. Exploração do seu território, no que diz respeito ao ouro, ao que eles produzem, a questão da parte econômica, enfim, o seu artesanato, enfim. E ao longo do tempo eu fui tentando trabalhar. Digamos que eu tenho um carinho muito grande pelo Irmãos, né? Foi um espetáculo que eu fiz em 2007. Irmãos Fuertes Irmãos Fuertes Hermanos. Esse espetáculo foi bancado pelo governo do estado na época, num edital, que eu não lembro mais qual foi, mas foi um edital de incentivo às artes, e a gente montou, foi a primeira montagem que eu fiz. Eu fazia uma relação de figuras, né, do Brasil com a América Latina, tipo Luiz Gonzaga, Frei Damião, Che Guevara, enfim. Esse espetáculo foi um espetáculo pelo qual eu tive muito carinho, porque ele foi um desafio para mim. Primeiro, porque eu escolhi um repertório que era rítmico, tinha uma parte desse repertório que era rítmico, ou seja, eram repertórios muito mais cantados livremente, que não daria para coreografar, porque não eram ritmos específicos do lugar, né? Ou de algum lugar. E teve outras coisas teve muita coisa que eu montei, estruturei, que foi muito importante para o grupo, porque eu percebi que os meninos tinham dificuldades em perceber a diferença entre ritmo e dança, né? E isso favoreceu, por exemplo, quando você fala bolero, você tem o bolero enquanto um ritmo com o qual você pode compor vários trabalhos, som também, que de onde o bolero veio, né? E bolero som, são ritmos cubanos, e o bolero está na América Latina como filho de todo mundo, mas é, o som e o bolero sons antecederam ao bolero que nós praticamos no Brasil, e que também, de certa forma, serviu para influenciar a salsa. Então, teve várias. Tem a salsa enquanto gênero para ser dançado no corpo, mas ela também é um gênero musical para se compor com ela. Então, você vai ter várias, enfim. Então, eu percebi que isso era uma coisa importante para o universo musical e também dos dançantes. Então, isso foi muito importante, porque foi o primeiro contato que eles tiveram com vários gêneros, né? Então eu fiquei muito feliz de poder aproximar. Outra coisa também foi que nós trabalhamos com música ao vivo. Eu tenho uma paixão enorme por instrumentos étnicos. Eu gasto, né? Não, às vezes uma boa parte dos instrumentos étnicos Mireia tem, eu que os adquiri com meu dinheiro, né? Assim, porque por exemplo, eu fui agora há pouco tempo para Ilha de Páscoa e eu precisava trazer um ukulele que não é esse que a gente utiliza muito aqui no Brasil. Ele tem um braço maior, porque eu queria fazer uma dança de lá e a sonoridade tinha que ser com aquele instrumento. E eu vim agarrada com ele da Ilha de Páscoa para a capital chilena e depois para cá, para poder conseguir. Então, eu tenho uma paixão. E esse espetáculo de 2007, eu consegui que os meninos aprendessem a trabalhar com flauta de pan, quena, saponha, bumbo-lengueiro, charango. Então, esses instrumentos que são instrumentos diferentes do que a gente trabalha aqui, apesar de eu ter trabalhado também com a nossa viola sertaneja, a própria rabeca, sanfona, e os instrumentos percussivos que fazem parte da nossa alçada, né, como a gogô, triângulo, etc. Eu trabalhei, os meninos também se aproximaram e tocaram. Então, a música que nós fizemos foram músicas executadas pela própria trupe cearense. Então, isso foi uma coisa muito, muito bacana. Só que naquela época, eu não tinha maturidade nem as leituras que tenho hoje, né? Eu me aprofundei mais nisso, né? Até porque a minha questão, né? Vou me emocionar agora. A minha questão A minha questão é essa questão que envolve os países, do que eu chamo, usando emprestado o conceito do Boaventura Santos, que é o português, né, que fala muito sobre a questão do sistema neoliberal falido, né, da questão de como a América Latina serve a estes senhores a vida toda. A maior representação disso é o que nós estamos passando agora, nesse momento com o coronavírus. Não existe a Bolsa de Valores, está tudo despencando.
né? Não tem o maior, o dinheiro maior. Então está tudo esgoelando né? De cima para baixo, É verdade. exatamente para mostrar para esses senhores que o buraco é mais embaixo e que eles passaram o tempo todo concentrando dinheiro num bocado de canto, ou então fazendo míssil. E hoje nós precisávamos era ter uma estrutura de saúde possível para atender o povo de cada lugar, não apenas o povo brasileiro, porque nós estamos vendo que a catástrofe no sistema de saúde não é apenas nosso, nas grandes nações do mundo. Então, isso serve para nos mostrar que, na verdade, aquilo que é importante está realmente abandonado, né? Está realmente deixado de lado. Então, essa é a questão que importa, né? Essa questão, quando eu vejo determinada música e que vejo aqueles senhorizinhos produzindo isso com aquela sensibilidade, né? Pessoas que nunca foram no conservatório, estudaram vestibular, estudaram música, estudaram não sei o quê, mas executa isso com uma propriedade extraordinária, né? Pessoas que nunca estudaram balé nem nada, mas cujo corpo flui no seu corpo e que percebe, né? Por exemplo, eu já tive alguns alunos no Miraíra, alguns dançarinos, algumas pessoas foram trabalhar comigo que eram de balé e que tiveram muitas dificuldades Com para poder pegar, desconstrução, né? desconstruir para construir. Para construir. Eles têm algumas dificuldades disso. Então, agora, nós fizemos esse espetáculo que nós estreamos em novembro, é a nova Menina dos Meus Olhos, porque ele é muito mais militante do que o anterior, né? Então, Pátria Grande, inclusive, é um termo do Darcy Ribeiro, mas, na verdade, Pátria Grande foi um termo utilizado muito na década de 80 para representar um termo da militância de esquerda, né? E que serve para falar sobre esses países que são sempre explorados pelas grandes nações. Então, a dança que eu faço quer falar sobre isso, quer falar dessa dor, quer falar da alegria, da festa, mas quer falar também dessa dor. E também dizer que nós não somos abestados. Nós somos explorados, abestados não. E estamos ligados o tempo todo. Nós temos mais uma perguntinha aqui, ó, da Luísa Flávia. Ela está perguntando se no Miraíra só pode entrar se for aluno do IFCE, ou qualquer um de Fortaleza que tem interesse, que se apropria aí do trabalho, se pode entrar também. Então, hoje as universidades tudinho tem esse negócio de extensão, mas desde 1982 que o Miraíra se entende, sempre foi, um grupo que sempre trabalhou com os alunos do Instituto Federal e com pessoas da comunidade. Desde 1982. É claro que isso hoje está na ordem do dia, porque as universidades hoje têm um núcleo de extensão e que tem a obrigatoriedade de fazer trabalhos extensionistas. Mas desde 1982 que o Miraíra se entende como uma atividade que congrega alunos regularmente matriculados e alunos que fazem parte de uma atividade extensionista, como nós temos hoje muitos. Ah, entendi. A gente já está com 15 minutinhos, né? A gente já daqui a pouco vai fazer as considerações finais. Eu estou dando uma olhadinha aqui se tem mais alguém curioso, querendo saber de mais alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários. Tem muita gente aqui felicitando, falando, mandando palminhas. Olha só, tem uma coisa aqui é porque eu leio, eu estou muito ruim da vista, mas tem assim, ó, professora, o ensino das danças tradicionais, da cultura regional, dentro das escolas, de uma forma não caricata e interessante para essa geração que tanto valoriza outras culturas. Então, começando logo aqui por caricata, o que é que você poderia chamar, o que é que a gente considera caricata, já que em cima disso carrega muita coisa. Então, mas do que você está perguntando. Então, veja bem. Qual é a maior dificuldade que nós temos hoje para trabalhar as danças tradicionais na escola? A ausência de repertório musical, principalmente. Depois, a ausência de repertório corpóreo. Porque, veja bem, eu tenho pessoas que dizem assim, não, legal é o menino não fazer a visitação na brincadeira do mestre. Ora, como assim? Tenho vários autores de corpo que já comprovou por A mais B que é pelo corpo que se aprende. Se eu quero que meu filho aprenda a bater palma, eu tenho que colocar ele para bater palma. Porque é só batendo palma que ele vai aprender. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero que o menino entenda o que é a caninha verde do Mucuripe, a gente está sem ela, nós já estamos sem a Dona Gerta, essa dança está sempre desaparecida no contexto das nossas praias.
Mas, enfim, vamos dar o exemplo assim mesmo. Se eu quero que um garoto aprenda a dança da caninha verde, eu tenho que fazer com ele os passos, eu tenho que fazer com ele a forma brincante, eu tenho que fazer com ele o sentido de como aquela brincadeira acontece, com algumas coisas que meu corpo recebeu do mestre. É lógico que é importante levar o mestre na escola e também levar as crianças onde estão o mestre. Mas eu não posso viver uma escola que tem 365 dias e que tem um período letivo, ela não pode viver fazendo isso. Todo dia, todo instante está lá. Então, o que é que acontece? Acaba que é a figura do professor que, na verdade, precisa estar com as crianças, cantando as cantigas brasileiras, cantando as cantigas da nossa região, cantando as cantigas do Ceará, colocando para dançá-las com o seu corpo. Do mesmo jeito que eles aprendem a cantar através do vídeo na TV, os ralas rala no chão e as bundinhas todas que aparecem aí. Então, nós temos que entender que o menino aprende a coreografia com os artistas pop, mas a gente não quer que os meninos também brinquem a brincadeira que aprende com o mestre dentro da escola, aquela coreografia que o mestre ensinou. No contexto da brincadeira do mestre, algo que ele faz durante 2, 4, 5 horas, porque ele está lá para brincar, dentro da escola isso passará a ser um tempo reduzido, menor, porque ele é uma forma brincante. A gente acaba performatizando a brincadeira. Mas muita gente que condena isso não entende que essa é a única forma da criança poder cantar as cantigas que são do nosso povo. Senão ele vai ficar cantando brilha, brilha, estrelinha, eu queria ser você. Porque os Estados Unidos manipula a gente de tudo quanto é jeito. Ninguém entende que essa música que está em todas as brincadeiras, em todos os desenhos que saem na televisão, e eu pego o meu neto que escuta eu cantar rezado aqui todo santo dia, cantando esta bendita música que para mim é a maior forma. Tudo bem que eu não vou proibir, né? Enfim, o que eu estou dizendo, eu espero que vocês peguem no bom sentido o que eu estou dizendo. Sim, eu só quero sim. que vocês vejam que há várias formas da gente se manter no cabresto. Há várias formas da gente se manter no cabresto, se deixando ser boi, ser gado para ser levado. As nossas escolas precisam ter repertório para serem cantados. Isso significa permitir que as músicas dos mestres possam estar sendo cantadas, conhecidas pela professorinha. A professorinha que está no ensino fundamental, com as crianças até entrar no 5º ano. As professoras e as outras, né, pessoas maravilhosas que vão estar no ensino fundamental. Porque quando a criança completa 13 anos, sem ela ter cantado nenhuma vez, ter batido nenhuma palma, nem com rezado, nem com pastorinha, que nada, com 14 anos ela não vai querer, amiga. Então, há uma necessidade de... A gente produz muita coisa, mas não produz para a escola. Nós estamos fazendo muita coisa na área da tradição popular, eu reconheço que o meu estado tem feito investimento, mas não produz para a escola. Nós, por exemplo, eu estou há 5 anos tentando gravar um álbum. Esse álbum é para a escola pública, como foi o Spinfulô, que é o CD mais pirateado que se tem dentro da escola. Estou tentando fazer um álbum com 3 CDs só para as professorinhas, para elas poderem cantar tudo que necessitarem cantar, até música de enterro, como as excelências, para poder fazer exemplo para as crianças. Porque se a gente não facilitar isso dentro da escola, não haverá como isso estar lá, né? É verdade. A tradição popular não é uma coisa de passado, ela é uma coisa de agora. Nós temos que falar para as crianças que essas músicas são coisas que estão sendo cantadas nos territórios cearenses, em lugares que não são vistos, e que a gente precisa dar visibilidade, dar força a essa gente que está lá, através da voz das nossas crianças, nas nossas escolas urbanas, nas capitais e nas periferias e etc. Esse é o modelo. Infelizmente, se produz pouco. É verdade, levar de geração para geração. A gente tem outra perguntinha aqui, a gente está quase chegando ao final da nossa live, e aí a gente vai fazer aqui essa última perguntinha. Para quem já fez outras perguntas, a gente não conseguiu acompanhar, perdão, gente. Eu sei que é gostoso estar aqui, né, com ela, é muito bom estar ouvindo. Mas o Instagram dá essa limitação para a gente. Então, perguntaram aqui sobre a questão do aniversário do grupo. Dia 16 agora de março, né? Completou 38 anos. A gente viu nas redes sociais que vocês já estavam se organizando para comemorar essa data. E aí, com essa epidemia, aliás, com essa pandemia, a gente acabou todos os eventos sendo cancelados. Como é que vai ficar? Depois da pandemia, retoma? Como é que vai ser essa questão? Eu acho que todos nós estamos dizendo hoje que o futuro a Deus pertence, né?
Mas, mas enfim, Infelizmente. essa comemoração que a gente bolou dessa vez, ela era uma coisa muito afetiva. O que a gente queria fazer, isso foi ideia, inclusive, dos meninos, era algo que pudesse favorecer o abraço através do canto, daquilo que a gente mais gosta de fazer, que é tocar, cantar e dançar. Então, ele era uma coisa para agregar amigos, né? Era os ex-componentes e os companheiros de grupos que trabalhavam com as mesmas vertentes. Ele não era uma coisa espetacular, ele era algo de casa, digamos assim. A gente estava com tudo arrumado para isso. A nossa ideia é, quando a gente voltar, que a gente possa promover esse encontro no sentido do que a gente tem certeza da felicidade que ele iria promover. Mas nós queremos também dizer para vocês que o Pátria Grande é também a nossa forma de comemorar os 38 anos, porque ele é uma produção de quase 2 horas, ele é 1 hora e 45 minutos, onde nós estamos lá com o melhor do que a gente pode falar e ser e dizer, e com tudo, com um espetáculo que a gente trabalhou por mais de 2 anos, no que diz respeito a pesquisar, no que diz respeito a decidir do que ia para a cena, e que a gente está convidando vocês todos. Mas também quer convidar, numa data que a gente ainda não sabe quando, para a gente promover esse abraço dançante, cantante, né? Dentro daquilo que a gente adora fazer, que é dançar, tradição popular brasileira. Ô coisa boa. E aí a gente já está chegando aqui ao final, a gente tem 5 minutinhos ainda. Professora, diz aí pra gente, pode mandar beijos, abraços, convidar. Eu vi aqui muita gente querendo saber como é que pode participar, então diz aí como é que pode, o endereço, alguma coisa, um telefone, ou então segue no Instagram, já vai ali conversando em off. Pode deixar aí o seu convite aberto. Então, na verdade, hoje o Miraíra tem à frente a professora Cício Macena, o Nonato Cordeiro, e eu estou como pesquisadora. Ainda sou diretora-geral do espetáculo que vai ficar em cartaz, que é o Pátria Grande, mas ele tem a nova professora, que acabou de entrar para o Instituto Federal. Isso não é intenção de que ele possa continuar. Eu quero agradecer muito a vocês, a forma de vocês, e também quero dizer que através do Instagram do Miraíra e através das redes sociais, né, do Facebook, vocês podem entrar em contato, inclusive, com a própria produção, miraíraproducal@gmail.com, esse é o e-mail que vocês podem passar. Através disso, vocês podem entrar em contato. E a forma de participar do Miraíra é uma forma muito, muito fácil. Vocês entram em contato por esse e-mail, e quando as atividades voltarem, vocês vão até o Instituto Federal. Nós temos um espaço que se chama Espaço Cultural Miraíra, que é conhecido também como Anexo, que é o lugar onde nós ensaiamos, e lá vocês podem falar com a Cici, com o Gilberto Longo, o professor Nonato e eu. E lá a gente pode, então, fazer toda essa chegada de vocês. Não tem nenhum complicador, como eu falei, é só nos procurar. E para poder participar será um prazer imenso. Muito obrigada. E estejam também conosco através do Instagram. Os meninos estão promovendo essa coisa de também ensaios, né? Na segunda-feira, os meninos estão aí bolando umas coisas de fazer ensaios, de maneira que a gente possa participar junto de coisas que são comuns, do que a gente sabe. Então, a gente quer chamar também o Raízes, quer chamar o pessoal, o Estrelas, que são um grupo que nos acompanha muito de perto, por amor, né? Para que a gente possa, também, cada um na sua casa, mas que a gente possa dançar e curtir, cantar e tocar, enfim. Então, estejam com a gente. A gente que Sempre. agradece, professora, muitíssimo obrigado. Foi muito gostoso aí. 1 hora passou, a gente nem sentiu. Foi muito bom estar aqui com você. Teve muita gente que estava falando assim, eu queria mais, eu queria mais. A gente pode promover aí um Professora Lurdinha parte 2, hein? Quem sabe aí pra gente conversar mais sobre isso. É muito gostoso estar conversando aqui com ela, né? Ave Maria, eu adoro história e lembrar e tudo isso eu amo. E eu sei que todo mundo está comungando aí desse mesmo amor, né? Então, muitíssimo obrigada. Obrigada aí, Grupo Miraíra, tá certo? Muito sucesso para vocês, parabéns aí por 38 anos, né, de existência. Muitíssimo obrigada. Beijo imenso. I love you. I love you. Obrigada. E a gente está encerrando nossa live. Eu queria agradecer a toda a turma que está aí assistindo a gente. Queria agradecer aqui ao Patrício, né, que cedeu espaço aqui no estúdio. Estúdio Lula. E também queria agradecer a minha equipe de produção, Poliana, Luísa, Rodrigo, Cardilene, Gabi e Ricardo. Obrigada, gente. Sem vocês eu não tinha conseguido chegar até aqui. Obrigada. Obrigada ao Miraíra, a Lurdinha, obrigada a todo mundo. E fica ligado que a gente vai ter muita coisa. Quem sabe fazer aí um Lurdinha parte 2, hein? Beijo para todo mundo e até. Fiquem em casa, não esqueçam.